Graça e paz, filhos e filhas queridos, amigos, você que nos acompanha nesse momento, se conecta juntamente conosco, que o Senhor possa te abençoar nessa noite, nesse dia que Ele fez, estabeleceu para o seu louvor, para a sua glória, que Ele possa trazer uma palavra que, mais uma vez, edifique, acrescente fé em você, que traga alguma mudança, que venha trazer dias melhores para a sua vida, para a sua família. Então que você esteja com o coração aberto, o coração com um solo fértil para receber essas sementes que Deus irá plantar através do seu Espírito e que darão frutos na estação própria, e você vai se alegrar com os frutos que o Senhor manifestará através do Espírito dele na sua vida e na sua família. Então, nessa noite quero te pedir também que você nos ajude a levar essa mensagem, a estendê-la mais ainda para outras pessoas, compartilhando, convidando aí um amigo, uma amiga que você conhece, que precisa ouvir uma mensagem de fé. Convide agora nesse momento. Você é um canal também para abençoar outras vidas. Então nessa noite, que é uma noite também de ceia do Senhor, e nós que realizamos todas as quartas-feiras, mas aí o Senhor tem uma palavra para nós, para mim, para você, para nos acrescentar. E eu quero trazer um tema para você nessa noite, sobre aquilo que Deus quer falar. Saindo da velha forma da lei escrita para vivermos no novo modo do Espírito. Repetir. Saindo da velha forma da lei escrita para vivermos no novo modo do Espírito. Nós vamos trabalhar aqui em Romanos, capítulo 7, mas eu quero ler um versículo dele. Também teremos Romanos 12, 1 e 2. Romanos 7, 6 diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos ver a palavra dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero partir agora para Romanos capítulo 10, porque eu quero introduzir esta mensagem conforme Paulo introduz aqui nesse capítulo 7 de Romanos, e dando exemplo para que a igreja, nós possamos compreender dentro de um exemplo, uma explicação que não é natural, ela é uma explicação do Espírito, mas que ela traz uma clareza e uma simplicidade a fim de que nós não tenhamos dúvida daquilo que Deus está falando, e por não ter dúvida, cremos naquilo que Deus está falando. Porque nesse momento aqui ele fala de ele traz uma mensagem, mas tem um determinado momento aonde ele, além da mensagem, a única coisa que ele pode fazer é orar a Deus. E aí nós vemos aqui em Romanos capítulo 10, quando ele diz assim: irmãos,
o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Veja bem, nesse momento ele já trouxe uma mensagem, já escreveu uma carta, mas agora ele está falando, e além dele também tinha os apóstolos, os 12 apóstolos, que também levaram a mensagem para os israelitas. Mas nesse momento aqui, Paulo fala já de um outro lugar no Espírito, né? Onde ele sabe que ele só tem que interceder, orar a Deus. E ele coloca isso aqui diante da igreja. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Versículo 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, de 1 a 4. E aí nós vemos nesse momento o que Paulo está fazendo. Está apresentando a solução das soluções, além do ensino, além de procurar transmitir o ensino, o entendimento, né? Ele apresenta a oração. E nesse tempo nós temos orado a Deus e temos pedido que Deus faça uma transformação. Essa transformação, primeiro, ela precisa acontecer dentro de mim. E eu falo isso pessoalmente. Ela precisa primeiro se estabelecer em minha vida. Eu não posso orar pedindo para que Deus transforme outras vidas, se nem ao menos eu esteja ventilando uma mudança interna em mim. Se eu não esteja intercedendo ou desejando que algo mude na minha vida. Então, primeiramente, para ele chegar a apresentar isso, primeiro ele passou por muitas situações que nós vamos ver, e essas situações levaram ele a meditar, a ouvir a voz de Deus e a chegar a um entendimento que não é pela letra, mas pelo Espírito. Por isso, nesse ponto aqui, ele começa a interceder como eu tenho intercedido por sua vida, filho, por sua vida, filha, porque não posso fazer nada mais além do que isso, trazer uma mensagem daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está transmitindo no meu espírito, no meu coração, e que me coloca esse encargo para transmitir a você. E eu transmito aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu não posso fazer mais nada além disso a não ser orar. Orar para que o Espírito fale com você, a fim de que você possa viver, que você possa reconhecer, que você possa entender essas mudanças que são necessárias, que Deus precisa fazer na sua vida e que através de apenas ter o entendimento da letra, não lhe levará a essas mudanças. Porque os israelitas aqui, eles tinham um entendimento pleno da letra. Eles têm um entendimento de uma decoração da letra que eles conseguem falar a Torá, o livro da lei todinho. Eles podem declamar o livro todinho, eles podem falar sem estar lendo, todinho, porque está memorizado, está decorado, uma letra, mas não tem o entendimento do Espírito. E nesse momento aqui, Paulo, quando fala que eles têm zelo, eu reconheço, eles têm zelo pela lei, mas eles não têm entendimento daquele zelo que eles estão apresentando. Eles apresentam um zelo, mas sem entender o que significa aquele zelo que eles estão tendo, porque eles não têm o entendimento. E aí a oração de Paulo é que eles sejam salvos desse zelo, para que eles tenham um entendimento do Espírito. E é isso que eu desejo no meu coração para vocês,
que vocês que estão ouvindo essa mensagem, que vocês tenham esse entendimento no Espírito, e ele possa mudar a tua vida. Por isso, o tema diz, saindo da velha forma da lei escrita para vivermos de um novo modo do Espírito, que não se aprisiona na lei, que a lei você pode meditar, raciocinar ali com o seu entendimento próprio, mas o entendimento que vem do Espírito, ele é superior, ele está acima do nosso próprio entendimento. E aí Paulo, quando ele começa esse capítulo 7, ele fala dando um exemplo, e esse exemplo eu quero trazer para você nesse momento. Ele diz assim, meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? E aí ele dá exemplo da mulher que quando é casada, que ela está ligada ao marido, enquanto o marido estiver vivo, ela está ligada a ele, mas que a partir do momento que o marido morre, ela já não está mais sujeita àquela lei do casamento. Por quê? Porque o marido partiu, o marido morreu, faleceu, agora ela está livre. E se ela casar com alguém, ele dando o exemplo aqui nesse capítulo, ela não cometerá adultério. Por quê? Porque agora ela está livre da lei do casamento, então ela pode casar com outra pessoa. Isso aqui ele está trazendo o entendimento da lei para eles, porque eles sabiam decorar da lei, mas eles não tinham entendimento do funcionamento. Por quê? Porque eles consideravam pecado ou transgressão toda e qualquer ação, sem ter o entendimento daquilo que eles passavam. Por isso que Paulo vem e traz essa explicação para ele. Eu falo para vocês como alguém que conhece a lei. Vocês conhecem, vocês sabem como funciona. Porém, eu quero dizer para vocês que quando uma mulher ela é casada, ela está ligada ao marido até que o marido faleça. Depois que o marido morre, ela já não está mais ligada a ele, ela está livre. Tudo isso ele vem falando, trazendo essa explicação para trazer o entendimento para eles. E aí ele diz assim, meus irmãos, eu falei o versículo primeiro para vocês. E agora eu vou para o versículo 4 que diz, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou seja, antes de ter esse entendimento, eu estava preso na lei, mas no momento que eu conheci Jesus, que ele se deixou conhecer e que eu criei no seu ato, na sua entrega, no seu corpo entregue ali na cruz, quando eu criei nisso, eu também morri juntamente com ele. Eu também fui crucificado juntamente com ele. Por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20, ele diz assim, portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, ainda na carne, eu vivo pela fé do Filho que me amou e se entregou por mim. Então, esse entendimento não é mais da letra, é o entendimento do Espírito. Sabe, porque sabe que é verdade o que Jesus fez e que eu, crendo nele, eu também estou na mesma situação, morri para a lei e agora eu posso viver para ele, viver para Deus. Já não estou mais ligado à lei. Por isso que eu tenho falado durante uns 2 anos para cá, assim, mais abertamente, mas pessoalmente dentro do ministério aqui, de uns 5 anos para cá, falando que a graça, ela não se mistura com a lei. A graça, ela não tem como ela se misturar. E aí a gente vai tendo um entendimento bem claro aqui, quando ele diz, se você morreu para a lei, então agora tu vive pela graça, que foi Jesus que entregou para você.
Se você está na graça, você não pode mais adulterar com a lei, porque você morreu para a lei. Então por que você vai querer misturar agora, adulterar a graça com a lei? Porque agora eu não pertenço mais à lei. Jesus veio, cumpriu a lei e se entregou como oferta, e quem crê também cumpre a lei. Por isso agora eu pertenço a Ele. Por isso que nós somos chamados noiva de Cristo. Porque agora nós temos Ele como nosso marido. Somos noiva e recebemos Ele como nosso marido. Por quê? Porque o ato dele fez com que nós também passássemos pela mesma situação. Então, ele traz essas explicações aqui, Paulo, para a igreja, a fim de que a igreja possa entender. Uma igreja que ainda estava ali pautada ou querendo viver pela lei, aí ele traz uma libertação para aquele entendimento. Porque é necessário que aconteça uma renovação, uma transição de mente. E isso é fundamental a fim de que eu possa viver essa nova vida que Cristo conquistou para mim. A nova vida em Cristo, ela é uma vida vivida pela fé, é a nova vida que é vivida pelo Espírito. Então, ela não é mais sujeita à letra escrita, mas, trazendo a letra escrita para o entendimento do Espírito, eu lanço vida sobre a letra. Por isso que ele pega a própria letra e traz um entendimento no Espírito de como funciona. E aí, a gente vai ver que Paulo, nesse momento, houve assim uma transição na sua vida. Quando ele vem explicar toda essa situação no capítulo 7, ele tão somente está querendo trazer o entendimento de uma transição que é feita da lei para a graça, da morte para a vida. Então a gente vai começando a compreender, e quando essa transição acontece em nossas vidas, nós somos libertos da condenação, nós somos libertos das prisões, nós somos libertos das limitações, nós somos libertos dos questionamentos e julgamentos acerca das pessoas, nós somos libertos primeiramente e passamos a ser também um canal libertador para outras vidas. É nesse sentido que ele começa a explicar essa situação. Por isso que ele diz no versículo 6 desse capítulo: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Ou seja, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, porque houve uma transição na mente, houve uma mudança na mente. Romanos 12, 1 e 2 diz que não é para a gente se conformar com o século. A lei, ela não conseguiu tirar ou transportar ninguém do século. Sujeitou todo mundo no século. Por isso que, quando a palavra diz, não se conforme com o século, mas renove a sua mente para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como é que eu vou conhecer isso? Na graça, no Espírito, pela fé naquilo que Ele falou para mim, naquilo que Ele falou que é a nova vida que eu tenho. É uma nova criatura, é uma nova criação. E aí eu passo a compreender isso. E Paulo, ele vem trazendo testemunho da sua própria vida, da sua luta contra o pecado, de como ele não conseguia vencer algumas coisas. Tudo nesse capítulo 7, eu não quero ler para não ficar muito alongado, mas você vai ler depois, porque essa introdução aqui já vai te abrir o entendimento, já vai te fazer compreender muitas coisas da sequência daquilo que ele está falando. Por quê? Porque existiam muitas coisas que o prendiam
e ele viu a libertação acontecer por crer naquilo que Jesus fez, por procurar morrer juntamente com Cristo e poder viver para Ele. E aí começou a dar fruto para Deus, e não mais fruto pessoal, fruto do próprio entendimento, fruto da própria lei, fruto de justiça própria. Não, ele começou a dar fruto para Deus agora. E quando ele começou a dar fruto para Deus, ele foi começando a se libertar daquilo que ainda ele se sentia aprisionado. Por isso ele vai fazendo uma narração da sua própria vida, apresentando a sua própria vida como um testemunho, ao ponto que ele chega aqui no versículo 18 do capítulo 7, e ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, versículo 20, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então ele já faz a distinção, ele já faz a separação. Quem me livrará? É a grande pergunta. Quem me livrará disso? Aí acontece a transição da sua mente. Uma transição que é feita a partir do capítulo 7 para o capítulo 8. Quando ele entra com o capítulo 8 dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, era aquele conflito que ele mostra aqui, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Aí entra a transição, ele já condenou o pecado na carne, ainda que ele fique querendo ressuscitar, ainda que ele fique de vez em quando me conduzindo assim de uma forma que eu não quero fazer, mas de repente eu falhei alguma coisa. Só que essa transição faz com que eu compreenda que não tem mais condenação agora, porque eu sei que eu já fui transicionado com Jesus, porque eu criei no seu ato, eu criei na sua consagração, na sua oferta, eu creio que ele condenou o pecado na carne dele, e por isso ele triunfou, e me deu a oportunidade de graça de também triunfar juntamente com ele, crendo naquilo que ele fez. Então, a partir desse momento, a minha mente transiciona para a justificação, não mais condenação. Porque a lei, ela indica, a lei, ela nos mostra as nossas falhas e os nossos pecados. Porém, a graça, ela nos dá a compreensão pela fé de que nós já fomos absolvidos desses pecados. Então, foi essa transição
que aconteceu? Primeiro ele apresenta a sua vida com as suas falhas, ele apresenta a sua vida com situações que ele vive lutando, situações que às vezes ele erra, que ele falha, mas ele não está querendo falhar. Ele errou porque existe uma luta e aquela luta faz com que ele cometa alguma coisa que ele não quer cometer. Mas o que é mais importante de tudo isso é que ele sai daquela condenação que a lei impunha sobre ele. Porque agora ele não está mais debaixo da lei. Ele não está mais casado com a lei. Por quê? Porque Cristo o libertou da lei. E agora ele está casado com Cristo. Por isso agora já não há mais condenação contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua vida aí. Se você está entendendo aí na sua casa, nesse momento você vai dizer assim, amém, eu recebo isso. Mas aqui não é uma questão de querer respaldar o pecado, não, é ter um entendimento de que nós não somos condenados por falharmos, sem ter intenção de falhar. Não estou falando de uma pessoa que é decidida, que ela quer viver no pecado, porque... Não estou falando disso. Eu estou falando de um entendimento que muitas das vezes aprisiona as pessoas e as pessoas não conseguem sair, não conseguem mesmo, somente Jesus pode tirar. Porque existe um véu na lei, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, que ele só é removido quando alguém se converte a Cristo. Aí o véu da lei é removido e eu passo a ter uma visão que eu não tinha. Aqui ele tira o véu da lei diante da situação, da provação que ele vivia. Quem vai me livrar disso agora? Se a lei já me colocou que eu não tenho como me livrar, quem vai me livrar disso agora? Aí ele encontra a solução, ele encontra a resposta por meio de Cristo Jesus, o Senhor. E aí eu entendo agora, não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Porque durante muito tempo nós procuramos viver tentando agradar pessoas, ou tentando demonstrar que nós andávamos de maneira justa, de maneira, irrepreensível, quando não era uma verdade. Não era uma verdade na minha vida, nem na sua vida. Isso é fato. Hoje, por exemplo, como eu falei no último culto, hoje falhei. Você que está ouvindo aí agora, falhou. De repente a pessoa pode estar ouvindo e pode dizer, não, mas eu não tive falha não. Aí você já diz que Deus é um mentiroso. Porque 1 João diz assim, se dissermos que nós não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a palavra do Espírito não está em nós. Porque eu quero mostrar que eu não sou, que eu não tenho. Mas tem, falhou. Muitas pessoas hoje falharam. Maridos com esposa são crentes. São nascidos de novo, são. Falhou o marido com a esposa, falhou a esposa com o marido, falhou o pai com o filho, falhou o filho com o pai, falhou o patrão com o funcionário, falhou o funcionário com o patrão, falhou com o vizinho, falhou na rua, falhou, julgou na internet, julgou na televisão, falhou. Ninguém pode dizer que não tem falha. Só que quando você está ainda casado com a lei, debaixo da lei, você não consegue ter paz. Por quê? Porque as condenações te perturbam. Porque as tuas falhas te deixam sempre debaixo de uma condenação. Então tem pessoas que ainda estão nesse lugar e precisam ser removidas. E aqui está o caminho, a palavra viva, a palavra do Espírito viva, para te remover desse lugar, para te tirar daí, para que você encontre um lugar de paz e um lugar sem condenação. Não porque vai te respaldar você ficar infringindo agora, pecando.
Não, não é nada disso. É que você entendeu que às vezes você pode falhar, mas que você não está mais debaixo daquela condenação que a lei impunha sobre a tua vida. Não, agora você está na graça. E a graça, ela te livrou mesmo do pecado. Ela te livrou da condenação. E ela te dá uma segurança para que você não peque mais. Para que você não queira mais transgredir. Para que você não queira mais esconder. Porque quando você não esconde, o que você faz? Qual é a sua reação? Uma reação assim, prontamente, quando você está na graça, que você não esconde mais nada, você reconhece. Ao invés de você justificar, você reconhece que falhou. Mas você reconhecendo que falhou, não quer dizer que você está condenado. Não, apenas você está reconhecendo que falhou, mas que você sabe que não está condenado. Porque você reconheceu que falhou diante de Deus. Isso é muito mais importante para nosso caminhar cristão do que querer, camuflar, querer esconder, querer mascarar situações para tentar demonstrar uma vida que não existe em nós. Paulo fala em 2 Coríntios 12, que ele não queria que ninguém visse nele o que ele não tinha, ou que dele ouvisse coisas que ele não era. Ou seja, eu quero que vocês me vejam como eu sou. E esse mesmo homem que fala isso, que tinha ido ao terceiro céu, que falou com Deus e ouviu coisas que são indizíveis aos homens, segundo a palavra de Deus, esse homem disse: eu me glorio nesse cara aqui, eu me glorio nesse homem espiritual que foi e falou com Deus, mas eu não quero que ninguém veja nada em mim que eu não tenho. É justamente esse mesmo homem que está falando aqui dessas lutas, dessas guerras internas, dessa luta da carne com o espírito. E como ele teve esse entendimento, ele teve a propriedade de falar essas palavras aqui de Romanos capítulo 7, expondo a sua própria vida, dizendo como ele saiu para que desse um canal para nós, uma veia para que eu entre e saia também daquela condenação que havia. É um homem que escreveu Gálatas 5, ou todo o Gálatas, falando de obra de carne, de questões da igreja, de querer voltar a praticar a lei, ou seja, voltar a ficar debaixo de condenação de novo, abandonar a fé para voltar a praticar a lei, a tentar se justificar. E se a gente não vigia, a gente passa a ser isso novamente. A gente passa a viver dessa maneira novamente. A gente passa a tentar se justificar, muitas das vezes por se acomodar, se acomodar na fé, se acomodar por não congregar, porque a congregação é um ato que está na palavra em Hebreus, que diz, não é antiga aliança, é nova aliança, que nós não devemos abandonar a congregação, a nossa congregação, como muitos fazem. Então, de repente, eu esmoreço na fé, e aí, por esmorecer na fé, eu já nem estou mais lendo a palavra de Deus, já não ouço mais nada de Deus, mas eu tenho letra dentro de mim, eu tenho letra para respaldar a minha vida, para justificar meus atos, então eu começo a fazer isso. Aí eu fico camuflando as coisas, fico mascarando, fico encapando coisas que não deveriam ser encapadas para tentar mostrar uma vida que eu não tenho. E é justamente daí que Paulo saiu, mostrando na sua própria vida como sair, como ser removido de um lugar como esse. Mas para que aconteça isso, eu preciso ter a minha mente transicionada. A mente que se transiciona da lei para a graça, da letra para o Espírito. Então, há uma transição que nós vamos entender do capítulo 7 ao capítulo 8. Que transição é essa? De uma consciência natural movida por regras que condenam,
para uma consciência do Espírito movida pela fé que absolve. Ou seja, aquela consciência que eu tinha da letra, da lei, que eu sabia que havia uma condenação, uma consciência natural que eu tinha disso, para uma consciência no Espírito, que agora eu sei que já me absolveu, já sei que não tem mais condenação, então eu transicionei de um lugar para o outro, de uma mentalidade para outra, de uma mentalidade de morte, de condenação, para uma mentalidade de vida em abundância, de uma mentalidade de vida e de espírito, uma mentalidade de fé que me coloca na condição, me faz entender a condição real que Cristo me deixou, porque Cristo não me deixou órfão, Ele veio cumprir o seu ministério, o seu propósito aqui, voltou para o Pai, mas não me deixou órfão. Ele não me deixou da mesma maneira, não, Ele fez. Por isso, na cruz, Ele disse, tetelestai, está feito, está consumado. É só você crer, entrar nesse lugar e viver no lugar que está consumado, no lugar que não tem mais condenação, no lugar onde você não está mais aprisionado, no lugar onde ninguém, nem demônio, nada pode apontar para ti e dizer, não, tu tem culpa, ninguém pode fazer mais isso, porque agora eu encontrei o lugar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha mente transicionou, a minha mente mudou, mas a minha mente mudou só para que eu entenda isso? Só para que eu possa compreender isso para mim mesmo? Não! É para eu compreender, mudar e entender também que eu não tenho direito de condenar ninguém, de levar mensagem de condenação para ninguém, de levar julgamento para ninguém, porque agora, como eu descobri que eu estou livre de condenação, como é que eu vou querer impor condenação sobre outra? E não posso fazer mais isso. Mas isso só acontece, querido, querida, filho, filha, amigo, só acontece se minha mente estiver transicionada. Se minha mente operar com a letra apenas, com a lei, não vai acontecer. Eu vou permanecer sendo um juiz, eu vou permanecer sendo questionador, eu vou permanecer sendo alguém que luta contra a fé, eu vou permanecer sendo alguém que questiona sempre o pastor, nunca dá ouvido para a palavra que ele está liberando, eu vou continuar sendo alguém que não é um de fato, eu vou continuar sendo alguém que estou ali presente, mas não sou um no espírito, não sou um na fé, eu vou continuar sendo alguém, sabe, que vê simplesmente os próprios interesses, que vê tudo aquilo que é conveniente para si mesmo, porque eu tenho um entendimento natural, porque eu tenho uma justiça própria, mas eu sei que dentro de mim a coisa está feia. A coisa está feia porque existe uma pressão de juízo, porque a lei te coloca nesse lugar. A lei encerrou todo mundo debaixo de condenação, Deus fez isso, encerrou todo mundo debaixo da lei, para que pudesse usar de misericórdia com todo mundo. Então, quando ele usou a misericórdia, como nós falamos na mensagem passada, quando ele usou de misericórdia, ele já deu um ministério também de misericórdia. Ele usou de misericórdia, reconciliou, e na mesma misericórdia, ele colocou o ministério reconciliador dentro de nós, para que nós tenhamos misericórdia e sejamos reconciliadores das pessoas. Mas isso tem que transicionar a mente. Então, sair dessa consciência natural movida pelas regras, que condenam, para uma consciência do Espírito movida pela fé que absolve. Sair da letra para o Espírito. 2 Coríntios 3,6 diz, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a minha mente sai da letra que mata para o Espírito que vivifica. Então, se a minha mente saiu da letra que mata, eu já não tenho mais condenação sobre a minha vida, porque agora eu estou no Espírito que vivifica. Então, a condenação já não pousa mais.
o juízo já não pousa mais. E por não pousar mais, eu já não libero mais ele sobre a vida das pessoas. Saindo da morte para a vida. João 5, 24. Essa transição que ele nos coloca, que ele nos dá, que é maravilhosa, diz assim, ó, João 5, 24. Eu asseguro, olha só que palavra, somente com a mente transicionada, eu vou receber isso, e vou viver com isso, vou tomar posse disso. Mas se a mente não está transicionada, está na lei, por mais que ouça o pastor, o ministro, sabe, o líder, por mais que ouça uma mensagem dizendo isso aqui para você, aí você sempre vai estar com aquele negócio de dizer bem assim, mas tem essa coisa, não existe nada demais, não tem mais, porque aqui é algo que Jesus assegura, ele diz, eu asseguro, ele está dizendo para você nessa noite assim, eu garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, vai ter, tem a vida eterna. Na lei, na letra, no próprio entendimento, você não vai receber isso. Você não vai crer nisso. Já tem a vida eterna. Não é que vai ter a vida eterna, já tem. E não será condenado. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Querido, não é que ainda vai passar, não, já passou da morte para a vida. Ele assegurou isso antes de falar essas coisas. Eu asseguro. Asseguro para quem? Para quem crê, para quem transicionou sua mente, para quem saiu da sua própria justiça. Para quem? Por isso que Paulo fala no capítulo 10. A minha oração é que eles sejam salvos desse negócio tão importante para eles de zelar, mas não tem entendimento nenhum do que eles estão zelando. Então Jesus, ele garante, antes de falar, aí você e eu, sabe o que nós precisamos fazer? É crer nele. Com a mente transicionada, a gente crê antes de ouvir a palavra, antes de ouvir a mensagem. Porque sabe por que isso acontece? Porque com a mente transicionada, eu não vou questionar, eu vou meditar na mensagem, eu vou meditar na palavra, eu não vou querer interpretar a palavra com o meu próprio entendimento, não, eu vou meditar, crendo naquilo que Deus falou. E aquilo vai sendo testificado pelo Espírito dentro de mim. Por isso, querido, passando, transição da morte para a vida, tem alguma coisa mais segura do que esse versículo aqui, de João 5, 24? Já passou, não será condenado, já tem a vida eterna. Queridos, Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode garantir isso, e ele garante aqui na palavra. Transicionou já da nossa própria capacidade de raciocinar a palavra para o crer simplesmente no que ela diz. A minha própria capacidade de raciocinar. E aí, o que acontece com isso, com a minha própria capacidade de raciocinar? Eu sempre quero disputar com alguém, eu sempre quero questionar com alguém, porque a minha própria capacidade de racionalizar a palavra faz com que eu possa me encher de conhecimentos, de informações que não têm mudança, mas me levam a disputar com as pessoas. Então, transiciona da nossa própria capacidade de racionalizar a palavra para o crer simplesmente no que ela diz. Romanos 10, de 1 a 4, foi aquilo que eu li para vocês ainda há pouco. Eles racionalizavam a palavra no próprio entendimento e por isso não se sujeitavam a Deus. Porque eles zelavam não por Deus, mas pelo próprio entendimento. Porque eles
tinham conhecimento da leitura da palavra, eles tinham a letra, mas não tinham entendimento no Espírito, não tinham fé para crer e mudar sobre aquilo que Deus estava falando. E aí, versículo 17 de Romanos 10 também, que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou palavra de Deus. Outra transicionar a mente da condenação da letra para a liberdade no Espírito. Porque agora eu tenho uma liberdade, não porque eu merecia, não, é porque eu entendi que essa liberdade, ela me foi concedida no Espírito, e é no Espírito que essa liberdade opera em mim. É no Espírito de Deus, não é na carne, não é no próprio entendimento. Então eu transiciono da condenação da letra, porque agora eu entendi no Espírito que eu sou livre de fato. Que não é porque eu falei ontem, eu falei hoje, que eu não sou mais livre. Não, eu continuo livre, continuo ministrando para vocês. Como é que pode uma pessoa que falhou hoje, falhou ontem, está ministrando a palavra? Pode, porque é uma pessoa que sabe, porque sabe, e crê que não tem mais condenação sobre a sua vida, porque ela está em Cristo Jesus. Ela sabe porque Jesus assegurou que ela já passou da morte para a vida e não vai ser condenada e já tem a vida eterna e pode transmitir a mensagem. É por esse entendimento libertador que está libertando a sua mente também, te tirando do aprisionamento dos próprios conceitos, das próprias informações de letras que não trouxeram vida, mas o Espírito que está entrando em você está te dando vida agora, para romper do lugar que você se encontra. Você pode dizer aí na sua casa, amém, aleluia, eu recebo. Há uma transição também do que eu tinha consciência sem poder fazer nada, para a absolvição feita pela fé. Paulo, quando ele diz, e agora? Eu estou consciente que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, às vezes eu faço, é uma luta dentro de mim. Estou consciente disso. Mas aí, a mente transicionada faz com que eu possa agora entrar num lugar de consciência, mesmo sabendo que eu falhei, sabendo que eu sou absorvido pela fé, que eu já fui absolvido pela fé. Então, a minha consciência agora é no Espírito, a minha consciência agora é de fé, e ela que pauta a minha nova natureza. A consciência da fé, a consciência do Espírito, é a consciência que pauta a minha nova natureza. Eu sou pautado por ela agora. Por isso, eu tenho essa segurança e por isso eu compreendo essa liberdade do Espírito que me conduz. Uma transição da dúvida para a certeza de que nada pode nos separar daquilo que Deus nos entregou através de Jesus Cristo. Nada pode nos separar daquilo que Deus já nos entregou. O está feito, o está consumado, o tetelestai, está dentro de quem crê, de quem recebeu. E aí quem crê, quem recebeu, passa a manifestar o está feito. E o está feito não está na letra, está no Espírito, na vida do Espírito. E esse está feito se manifesta porque agora eu creio. Por isso eu estou me manifestando para você aqui, não porque eu sou alguma coisa, não. É porque eu creio no que Ele fez pela minha vida. Porque se eu não cresce nisso que eu estou falando aqui, transmitindo, que Paulo transmitiu para a igreja, através do Espírito, se eu não cresce nisso, eu ia ficar em dúvida. Poxa, será que eu posso levar uma mensagem para meus filhos, para essas pessoas hoje? Porque eu acho que eu falhei em alguma coisa que eu pensei, em alguma coisa que eu falei hoje. Será? Aí eu não teria essa segurança, eu não teria essa liberdade.
Eu não estaria pautado na verdade dele, mas sim num julgamento da própria justiça. Eu acho que você está entendendo isso. Eu acho que você está compreendendo essa palavra. Eu acho que você está saindo da velha forma da lei escrita para viver no novo modo do Espírito. Eu creio nisso. Aí, para encerrar esse versículo de Hebreus 13, 9, que diz assim, querido: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Se é transição de mente, eu tenho que parar de ficar comendo alimentos de que são transmitidos apenas da letra, sem vida e sem espírito. Porque esses alimentos, eles não têm poder nenhum. Eles podem ser até cerimoniais. Eles podem até nos levar a ser cerimonial, só que eles não têm poder nenhum. Eles não dão valor nenhum para aqueles que estão comendo. Por quê? Ele quer que nós sejamos fortalecidos na sua graça. O meu coração precisa ser fortalecido na graça. É essa graça que está sendo liberada sobre a sua vida nessa noite. E que você está bebendo. Porque foi pedido a você no início: abra o seu coração, que o seu coração seja um solo fértil para receber as sementes, e elas vão produzir os frutos na estação própria, porque o Espírito vai manifestar. E ele vai manifestar porque você está crendo, e você vai esperar porque você vive de esperança. A esperança não traz confusão para a sua vida, porque você opera em fé, e você vai aguardar no Senhor, e você sabe que o Senhor não atrasa o seu relógio, o Senhor sempre atua no tempo certo, no momento exato, na estação própria, e por isso você tem segurança, e aí você passa a se alimentar da graça de Deus, que a graça, a abundante graça, que foi liberada sobre nossas vidas, encha o teu coração todos os dias, e você possa ficar pleno dessa graça, cheio, com a tua mente transicionada, uma mente espiritual, uma mente cheia de fé, uma mente que vive pelo Espírito. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3, 5. Não fica mais reivindicando qualquer coisa com base nos próprios méritos, porque sabe agora que a capacidade que você tem vem de Deus, não vem de você mesmo, vem de Deus, e ela está fluindo sobre a tua vida nessa noite. Que o Senhor, nesse dia, que essa palavra liberada sobre você tenha arrebentado estruturas, sabe, construções que estavam assim fortalecidas dentro de você. Mas hoje, esta palavra veio e demoliu isso dentro de você, e você está se sentindo leve agora, porque a própria palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha, e como um fogo que consome, Jeremias 23, 29, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Hebreus 4:12, esta palavra que é poderosa, esta palavra que te dá armas que não são carnais, que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, como está destruindo hoje na tua vida, para levar cativo todo pensamento que
que se levantou contra o conhecimento de Deus, levando esses pensamentos cativos à obediência à palavra de Cristo nesse dia. E eu creio que isso se estabeleceu. E o que eu vou fazer agora, depois de trazer a mensagem, irmãos, a minha oração a Deus é que vocês sejam salvos de toda a dureza, que vocês sejam salvos de todo o zelo do engano, que vocês sejam salvos da letra, que vocês sejam salvos da justiça própria, que vocês sejam salvos da dureza do coração, que vocês sejam salvos das barreiras que estão ainda levantadas dentro de vocês, que vocês sejam salvos das limitações da alma de vocês, dos sentimentos e das emoções, que vocês sejam salvos de conceitos que ficaram prendendo, aprisionando a vida de vocês, que vocês sejam salvos dessas coisas e conheçam a liberdade do Espírito, que vocês sejam salvos dos questionamentos, dos levantes contra as autoridades, contra os seus pastores, que vocês sejam salvos de tantas coisas que os aprisionaram, e que vocês possam ser livres e fluir na liberdade do Espírito, com a mente transicionada, a mente de Cristo conduzindo a sua vida, a sua casa, sua família. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê paz, shalom sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Esta noite é uma noite de ceia, a ceia do Senhor. E nós vamos nesse momento ceiar na comunhão do Espírito. Eu, você, sua família, minha família aqui, minha esposa. E nós vamos ceiar. Você vai pegar os teus elementos nessa noite. Na transição da mente, gente, na transição da mente, a vida do Espírito. O meu cuidado para a ceia do Senhor é a fé, é ceiar com fé, porque tudo nós devemos fazer com fé. Jesus disse, quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, mandamento de fé. Façam isso em memória de mim. Eu não vi Jesus, mas eu sei que Ele está dentro de mim. E quando eu faço isso, eu me alimento dele, porque é o corpo dele. O pão que nós apresentamos diante de uma ceia representa o corpo. E o cálice é o sangue de uma nova aliança. E nós sabemos disso. E aí nós não temos mais aqueles questionamentos, aquelas coisas que nos paralisavam, de pessoas que até hoje não sei o porquê não estou de paz, eu vou ceiar debaixo de maldição, porque eu estou em pecado. E quem foi que disse que você que se liberta de pecado, quem te liberta de pecado é Jesus, não é você mesmo. Você só tem que crer. Aí você crê, você respalda o seu ato de comer do corpo e beber, porque você não vai comer e beber incrédulo. E quando você faz isso, você ingere vida que te liberta, vida que te sustenta. Você bebe da aliança que lhe protege na eternidade, já tem eternidade. É por isso que nós ceiamos, porque Ele se repartiu por nós. Então nessa noite você vai tomar o seu cálice, o seu pão e o seu cálice, e nós vamos ceiar, você aí na sua casa e nós aqui. Comamos e bebamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Querido, eu não vou perguntar porque eu sei porque sei, pela fé, pelo Espírito, que você foi abençoado nessa noite. Então, abençoe outras vidas, compartilhando essa mensagem, sabe? Curta aí essa mensagem, compartilhe, envie para amigos. Outras pessoas precisam ouvir. Não é só pessoas que ainda não conhecem o Senhor, não. Pessoas que
pensam que conhecem, mas não conhecem como deveriam conhecer. Estão aprisionados e precisam sair da prisão. E a única maneira é transicionando a mente da letra para a mente do Espírito. Faz isso nessa noite. Eu te peço também que tu, se não se inscreveu ainda, você que está ouvindo, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, é um canal novo, e nós precisamos ter bastante pessoas inscritas para podermos também gravar e transmitir pelo YouTube. Faz isso, nos ajuda aí. Que o Senhor te abençoe, te guarde, você e toda a sua família. E domingo nós nos vemos novamente ainda aqui online, tá? Beijo no coração, amo sua vida, graça e paz.